Hoje, dia 21 de agosto de 2026, eu completo 25 anos. E tem uma pergunta que não sai da minha cabeça há semanas e eu vou te fazer ela agora. Logo no início, para você carregar comigo até o final desse vídeo. E se aquilo que eu passei anos chamando de fracasso, lá no fundo, foi a única forma de eu chegar exatamente onde eu preciso estar? Guarda essa pergunta. Eu volto nela quando a gente tem 15, 16 anos, a gente acredita numa mentira muito bonita, a de que o tempo é infinito e que basta querer para ser qualquer coisa. Eu acreditei nisso com toda a força que um adolescente consegue acreditar. Eu tinha um plano, tinha um mapa inteiro desenhado na cabeça de quem eu ia ser aos 20, 25 anos. E aos 30, só que a vida adulta não pede licença para chegar. As responsabilidades vão se empilhando, o corpo cansa de um jeito que ninguém te explica antes. Essa realidade seca sem filtro começa a te mostrar os limites entre o que você sonhou e o que você é capaz de sustentar todos os dias. O tempo não perdoa ilusão, ele só passa, e é isso que ninguém te conta aos 16 anos. Existe uma diferença enorme entre desistir de um sonho e ser obrigado pela própria vida a admitir que aquele caminho não era o certo para você. Foi isso que eu vivi. E é sobre isso que eu quero falar hoje, no meu aniversário. Não sobre conquista, sobre reinvenção. Para te explicar o que eu senti, eu preciso te contar uma história que não é minha. É de um personagem chamado Hitoshi Sai do anime Blue Lock. O Sai cresceu com um único sonho absoluto, sem espaço para dúvida, ser o melhor atacante do mundo. Ainda muito jovem, ele deixou o Japão para jogar na base de um clube espanhol de elite, o tipo de lugar onde só os melhores do planeta entram. Por 4 anos, ele treinou, competiu e se mediu contra uma geração de talentos que a maioria de nós nem imagina que existe. E foi lá que a realidade bateu nele com toda a força que ela tem. Sai descobriu na pele o verdadeiro nível do jogo mundial. Descobriu que existiam atacantes com um instinto de gol que ele, com toda a sua genialidade, não tinha. E aí ele tomou uma decisão que quebrou quem estava esperando por ele em casa. Ele voltou ao Japão e disse pro irmão mais novo, o Rin, que o sonho tinha mudado. Ele não ia mais brigar para ser o melhor atacante do mundo. Ele ia se tornar o melhor meio-campista do mundo. Pro Rin, aquilo foi um soco no peito. Foi lido como covardia, como desistência, como se o Sai tivesse simplesmente se entregado. Só que não foi isso o que aconteceu. Sai não desistiu do futebol. Ele desistiu de uma fantasia. Ele olhou para si mesmo com uma honestidade brutal e reconheceu onde estava o talento dele de verdade, não na frieza de finalizar um lance, mas na visão de enxergar o campo inteiro antes de todo mundo, na precisão de um passe que ninguém mais consegue ver. Ele abandonou a grandeza. Ele parou de tentar alcançar a grandeza no lugar errado. E é isso que eu quero ser direto com você. Mudar de plano não é fracassar. É reconhecer a tempo que insistir num caminho que não serve mais só vai te custar mais do que você tem para perder. O erro nunca é deixar um sonho antigo morrer. O erro é insistir nele por puro ego, até ele destruir o seu futuro. Reconhecer os próprios limites não é derrota, é o que te liberta. Para colocar toda a sua energia no único lugar onde ela realmente tem efeito, naquilo em que você tem talento de verdade e controla de verdade. E assim como Sai precisou cruzar o oceano e quebrar a própria cara para entender onde estava o talento dele, eu também precisei encarar a minha própria realidade. Sair do zero num país diferente, virar madrugadas estudando, montar um setup peça por peça sem saber se um dia alguém ia assistir, passar meses no silêncio da rotina, trabalhando de dia e editando de noite, apenas acreditando no processo. E eu passei anos num processo silencioso, estudando sozinho, errando sozinho, começando do zero mais vezes do que eu gostaria de admitir em público. Ninguém via esse processo, não tinha plateia.
Não tinha aplausos. Tinha só eu tentando entender, na base da tentativa e do erro, onde é que a minha mente, o meu jeito de pensar e a minha visão de mundo realmente funcionavam. E foi nesse caminho cheio de erro, de ajuste e de recomeço que eu entendi uma coisa sobre mim que eu não sabia aos 16. Eu não nasci para ser só quem executa. Eu nasci para entender profundamente alguma coisa, organizar esse entendimento e entregar para as pessoas de um jeito que faça sentido na vida delas. Educar, analisar, criar. Foi isso que eu fui descobrindo devagar nos últimos anos. Hoje, aos 25, eu não estou no ponto de partida que desenhei aos 16. E por muito tempo, isso me incomodou. Mas hoje eu tenho uma clareza. Eu não estou perdido. Eu estou exatamente no lugar onde, tijolo por tijolo, erro por erro, eu construí as ferramentas para ser a minha melhor versão. Não a versão que eu sonhei quando ainda não sabia de nada, mas a versão que eu conquistei sabendo de tudo o que eu já vivi. A vida não acaba quando um plano dá errado. Ela começa de verdade no dia em que você para de brigar com a realidade e decide dominar o papel que foi feito para você. Se você chegou até aqui, obrigado por caminhar comigo. Seja há anos ou há alguns minutos. Esse aniversário não é sobre completar mais um número. É um marco de uma fase muito mais consciente, mais forte e mais focada do que qualquer outra coisa que eu já vivi até hoje, e eu quero viver ela com você por perto. Mas antes, escolha um desses 2 vídeos e boa sorte nos campos de batalha.